A paz do Senhor, irmãos. Que bom estar de volta à nossa igreja. Quando deram um minuto para cumprimentar, eu comecei a cumprimentar aqui, aí já acabou o minuto, então eu quero depois cumprimentar os irmãos após o culto. Mas desde já eu deixo também um abraço da Igreja do Cerrado, né? A igreja filha de vocês, né? A igreja serva de vocês. Nós estamos muito felizes com o trabalho que tem acontecido no Cerrado e também muito felizes com o trabalho que continua aqui no Vera Cruz. Amém? Nós, antes da gente entrar na mensagem, eu queria muito dizer que o que nós vamos falar hoje pode não acontecer, não ter nada a ver com você que está aqui na igreja. Geralmente acontece com quem não está na igreja, porque aquela pessoa que tem buscado, aquela que tem tentado crescer, aquela que tem servido e deixado Deus usar, ela não passa pela situação que nós vamos falar hoje. Mas se você não passou por isso, você pode talvez passar por isso, e você pode hoje aprender algumas formas de ajudar algumas pessoas que passam por isso. Nós vamos falar hoje sobre depressão. Depressão é o mal do século. Depressão é algo que se fala muito. Hoje não existe um médico especialista em depressão, existem vários médicos que estudam várias causas e vários sintomas. Então eu quero falar hoje, baseado em um pastor que estudou muito sobre isso, mas nós não vamos falar sobre a depressão física, nós vamos falar sobre a depressão espiritual, que pode acontecer com qualquer um de nós, até porque a Bíblia relata que Elias, o grande homem de Deus, aquele a quem os judeus tanto reverenciavam, junto com Moisés, a ponto de, no Monte da Transfiguração, os discípulos verem Elias e Moisés junto com Jesus. Eles até falaram: Jesus, deixa a gente fazer 3 tendas aqui, uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. E Jesus falou assim: não é isso que eu quero, não é essa devoção. Mas eles tinham muita admiração por Elias. Mas a Bíblia diz que até Elias passou por depressão espiritual. Até Elias pediu a morte para Deus e falou: Deus, eu quero morrer agora. Se enfurnou numa caverna e pensou que dali não teria mais chance, dali não teria mais solução. E o que eu quero dizer hoje é que muitas pessoas, por várias vezes na vida, mesmo estando hoje cantando alegremente na igreja, mesmo estando hoje com a sua fé totalmente impulsionada, mesmo estando hoje sendo discipulado e discipulando, participando de uma célula, sendo frequente aos cultos, pode ser acometido de uma depressão espiritual profunda a ponto de adoecer com isso. Depressão é uma doença, e quem trabalha com saúde sabe que a doença, quando ela é tratada no início, é muito mais fácil de ser tratada. Quando a doença começa a levar mais tempo, quando se leva mais tempo para curar, uma dose mais forte de medicação tem que ser administrada, ou talvez uma outra forma de tratamento, e é isso que nós vamos falar hoje. Mas eu gosto muito do Dr. Martyn Lloyd-Jones, e ele tem um livro maravilhoso a respeito de depressão. E quando Deus começou a me falar sobre depressão espiritual, eu procurei ler esse livro. É um livreto que os irmãos também podem adquirir facilmente na internet ou comprar. Martyn Lloyd-Jones, um homem que entendeu bastante sobre a depressão espiritual. E eu queria falar sobre isso, decorrer com os irmãos sobre isso. Antes, uma pastora que também é psicóloga, escreveu algo sobre depressão, sobre a depressão contemporânea, a depressão do mundo. Eu quero ler com os irmãos antes que a gente leia o nosso texto base. Ela diz assim: infelizmente, a depressão é uma doença da alma,
Estima-se que 20% da população esteja com esse problema em ação. Essa doença é a maior causa de ausência no ambiente de trabalho, sendo que 50% dos deprimidos não têm vida social e sofrem com sentimento de solidão. Seus principais sintomas são tristeza profunda, falta de sono, falta de ânimo para realizar qualquer tipo de tarefa, falta de apetite, sente-se energicamente fraco, baixíssima produtividade, perda de prazer pela vida, sentimento de egoísmo, agressividade, falta de fé em Deus, desesperança. E aí ela fala de vários sintomas que nós vamos falar daqui a pouco também. Mas, meus irmãos, uma coisa que eu queria que ficasse claro para você é que se você hoje conseguir assimilar o que Deus tem para nos dizer, nós vamos poder ajudar muitos e muitos fiéis que passam por essas situações. Se você não está passando, se você já passou, a Bíblia diz, Paulo é muito sábio em nos dizer, em Romanos 13:11, ele diz assim: olha, nós que conhecemos o tempo, vamos ficar atentos, que é hora de despertarmos do sono, porque muitas vezes, nós que estamos atentos, podemos ajudar aqueles que não estão tão atentos. Irmãos, recentemente eu falei para o pastor Júnior, eu ouvi alguém falar que um discipulador pode causar doença, pode causar depressão espiritual no seu discípulo. Eu não concordo com isso, não concordo. E eu falei para o pastor Júnior, essa não é, eu orei e falei com Deus, eu não gosto dessa ideia, mas eu gosto da ideia que o discipulador pode curar depressão espiritual no seu discípulo. Glória a Deus. O discipulador pode curar a depressão espiritual no seu discípulo. O tema da nossa mensagem hoje é a cura para a depressão espiritual. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42, versículo 5. Nós vamos ler o capítulo todo, para nós podermos entender o contexto. Salmo é sempre bom de ler. Hoje nós não vamos ter aí um problema de algum irmão que esteja com sono, alguma coisa, porque devolveram 1 hora que tomaram de nós há uns meses atrás. Então você dormiu 1 horinha a mais, né? Esse salmo dos filhos de Coré, ou na Bíblia Católica, em outras versões também, filhos de Corá, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa do Senhor, entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e nos outeiros de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas catadupas, quer dizer, das tuas cascatas, das tuas ondas, das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam por mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo ao Deus da minha rocha, digo a Deus, minha rocha, por que me olvidaste de mim? E que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, nós queremos, nessa manhã, suplicar que nada que saia da minha boca seja meramente do homem, mas que venha do Teu Espírito. Que o Teu Espírito fale, não somente para os irmãos que estão assentados, mas também com este que fala por intermédio de Ti. Deus, que o Senhor nos fale nessa manhã, nos ajude, nos ensine e nos demonstre como podemos fazer e o que podemos fazer para ajudar e para preservar a nossa alma alegre e saudável no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coré era o mesmo que tinha feito uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Coré era filho de Levi, filho dos filhos de Levi, ele era levita, e Coré fez uma rebelião, e mesmo tendo falado ao povo que Arão e Moisés não administravam bem, ele foi submetido à corte do povo, e o povo julgou e falou: Coré, não é assim, e Deus julgou também Coré. E Coré, a partir daquele momento, foi deposto do seu cargo de levita. Mas Deus foi tão misericordioso que deixou os filhos de Coré dentro da igreja e deixou um mandamento para eles: vocês vão cuidar dos cânticos. Então Coré, os filhos de Coré, são ótimos escritores de cânticos, e salmos são cânticos. Só que tem uma diferença entre o tempo dos filhos de Coré e o tempo de Davi, e os salmos são misturados. Vocês vão notar que os salmos de Davi são salmos de alegria, salmos de júbilo e de vitória. Os cânticos de Coré são cânticos entristecidos, são cânticos que abatem, e eles estão falando de alguma coisa que estava acontecendo no meio do povo. O cântico fala do que acontece no meio do povo daquela época, e os filhos de Coré estavam falando que o povo estava se sentindo com a alma abatida. Talvez, muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa muito abatida, entristecida, com um semblante baixo, quando nós vamos observar as causas e os sintomas que tem daquele problema que ele está acometido, nós podemos muito facilmente ir direto à alma. Vai direto na alma. Pode ter um problema naquela alma. Algo pode estar machucando, algo pode estar ferindo, aquela alma pode estar doente. Os filhos de Coré falam que aquela alma estava abatida, entristecida, ao ponto dela falar: quando é que eu me verei diante de Deus? Quando que eu vou embora daqui? Ele falava. E quando a depressão acomete uma pessoa, isso acontece com muita facilidade. Irmãos, a doença, muitas vezes, é tratada como nós falamos no começo. Mas toda doença tem que ser analisada as suas causas. Através dos sintomas, você vai ver as causas da doença. Eu me lembro, e eu quero falar muito sobre como nós podemos ajudar essas pessoas, e como Deus quer te ajudar se você passar por isso. Eu me lembro que nós estávamos anteontem falando com uma senhora, e ela é crente, o marido dela é presbítero, e nós falando de uma filha dela que não tem agido corretamente com as pessoas, mas ela nos descreveu uma situação com ela que eu achei muito interessante e serve para nós hoje. Um filho dela era drogado, viciado em drogas há muito tempo, e por muito tempo ele fazia dívidas e essa mulher pagava as suas dívidas. E ele fazia dívidas e chegava: mãe, vão me matar amanhã se eu não pagar. Ela juntava tudo que tinha, vendia o que tinha e pagava essa dívida. Mas chegou um dia que Deus falou para ela: você está alimentando o seu filho de drogas. Não é assim que você pode tratar isso. Não é dessa forma que você vai medicar esse problema. E ela falou para o seu filho:
Seu filho chegou naquele dia e falou: mãe, amanhã vão me matar e eu preciso pagar tanto. Ela falou: filho, amanhã eu vou no seu enterro e vou chorar na sua morte, porque eu não vou pagar mais nada. A partir de hoje, não pago mais nada. E ela embargou o choro, falando comigo e com a Zaida, e falou: foi assim que aconteceu. No outro dia, eu fui chorar a morte do meu filho. Mataram ele. A droga matou. A dívida matou. Muitas vezes, nós estamos medicando um problema. Muitas vezes, nós estamos medicando ou nem medicando. Muitas vezes, nós estamos agindo como aquela mãe que simplesmente dá um beijinho no joelho. Porque um beijinho no joelho, quando é criança, resolve. Mas quando é adulto, não resolve. Muitas vezes quando é adulto, meus irmãos, eu já vi mães que acorrentaram seus filhos à cama, que acorrentaram seus filhos à geladeira, deixaram seus pés esfolados, mas ela falou: você não sai, porque se você sair você morre, se você sair, você não, eu te perco, eu não quero te perder. E muitas vezes nós temos visto nossos irmãos caindo. Você tem visto irmãos que estão fraquejando na fé, está observando, talvez de alguma maneira dando um soprinho no joelho, e você não está levando a ajuda que ele precisa. Deixa eu falar para os irmãos alguns sintomas que precisam ser observados, para depois nós vamos falar das causas e como curar isso. Observe esses sintomas, se você não tem, ou se você não conhece alguém que tem. Pessimismo, pessoa que tudo para ele é ruim, tudo é difícil, para ele as coisas são mais difíceis, para ele tudo é mais difícil de ser conseguido. Dificuldade em tomar decisões, dificuldade de começar a fazer as suas tarefas, irritabilidade, impaciência. Isso começa com algumas coisas que você pode observar nas pessoas. Eu conheço uma pessoa que ninguém pode passar ela no trânsito, né? Um dia desses, um motoqueiro passou ele no trânsito, ele falou assim: nossa, que vontade de matar esse motoqueiro. Eu falei: meu Deus, se todo motoqueiro que passar ele no trânsito e quiser matar, vai matar gente demais em Goiânia, né? Muita impaciência, irritabilidade, irrita fácil, inquietação. Isso não vale para crianças, tá bom? Crianças inquietas não são problemáticas. Tem muita gente que gosta de colocar um problema na criança, fala: ele é hiperativo, né? Eles querem, quando alguém chega em você, meu irmão, e fala assim: seu filho é hiperativo, deixa eu te falar, ele está falando assim: seu filho é custoso, tá? Entendeu? Se falar que é hiperativo, não está elogiando ele, não. Está falando: seu filho é custoso, é difícil de segurar. Então você tem que dar um jeito de segurar um pouco da hiperatividade dele. Põe ele para fazer judô, né? Gastar um pouco da sua energia. Mas hiperativo, pessoas adultas hiperativas, entra muito com a questão do ativismo, né? Outro sintoma: achar que não vale a pena viver, desejo de morrer, chora à toa. Tem gente, irmãos, tem gente que acha que, tem gente que perde o desejo de fazer as coisas, o desejo de viver. Isso aí nós temos que orar muito por essas pessoas. E você não pode passar por isso. A vida é uma dádiva de Deus. Quanto a chorar à toa, tem gente que chora à toa porque é sentimental. Ele vê um pôr do sol bonito, né? Ele chora. Ele escuta: não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ele lembra lá do sertãozinho dele, ele chora. Aí tudo bem. Agora tem gente que você fala uma coisa com ele, você fala uma verdade para ele ou para ela, começa a chorar. Isso aí tem que tomar cuidado, né? As pessoas têm que aprender a ouvir sim e ouvir não, não é verdade? Então, são pessoas que você pode observar. Eu quero andar mais rápido, porque isso aqui não é uma palestra, não.
Tem pessoas que choram à toa, mas também tem outras com dificuldade de chorar. Tem uns que não choram nem se você der R$100 embrulhado num presentinho, num lacinho para ele, né? Sensação de que nunca vai melhorar. Na crise acontece isso muito, desesperança, gente que fala assim, não vai melhorar. Você fala, vai, não vai. Está vendo que não vai? E aí acontece um outro problema, está vendo que só está acontecendo isso? Né? Essa sensação. Sentimento de pena de si mesmo, autopiedade, persistência em pensamentos negativos, queixas frequentes, sentimento de culpas injustificáveis. No caso físico, boca ressecada, constipação, perda de peso e apetite, insônia e perda de desejo sexual. Isso acontece e várias outras coisas. São sintomas que precisam ser observados. Irmãos, quando nós vamos ler alguns textos que vão nos ajudar a falar sobre o que acontece com as pessoas e como precisam ser curadas. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que tem pessoas com facilidade de ser curadas, tem pessoas que vão ter muita dificuldade para ser curadas, mas a cura existe. Se não existe a cura, existe pelo menos algo que vai minimizar aquela situação. Aqui todo mundo entende de futebol, então na minha época de adolescente tinha um jogador no Flamengo, que é o melhor time do mundo de todos os tempos, e o craque era o Zico. É o melhor time do mundo de todos os tempos, Flamengo de 81. O craque era o Zico. O Zico era, para quem não conheceu, equivalente ao Messi e o Neymar junto. Assim. Equivalente, irmãos. Vamos focar. O Zico era muito habilidoso, era a promessa, era alguém que nós tínhamos muita esperança. O Zico era o homem mais caro do mundo na época, e aí ele foi para a Itália. Quando ele foi para a Itália, todo mundo achou que ele ia fazer sucesso lá, porque outros faziam. Ele fraturou o joelho, e a partir disso, ele passou por várias cirurgias. Recentemente, eu vi uma entrevista com o Zico, e alguém perguntou para ele, Zico, seu joelho está sarado? Ele falou assim, não, nunca mais ficou bom, eu sempre sinto dores no joelho. Aí ele falou assim, você parou de jogar por causa disso? Ele falou assim, não, nunca parei de jogar, jogo bola até hoje, mesmo com o joelho doendo. Sabe o que eu lembro disso? Que muitas pessoas podem ficar com marcas, podem ficar ainda com algumas cicatrizes de algumas lutas e batalhas que eles passaram, mas eles não vão deixar de continuar caminhando, não vão deixar de caminhar de levar a sua fé adiante, porque eles estão com essas cicatrizes, ou porque eles sentem ainda pequenas dores. O que nós precisamos entender é que a depressão espiritual toda doença não tratada pode matar. Se você não tratar a depressão, ela te mata. Porém, se você tratar, mesmo sendo bem tratada, pode ser que ainda você sinta dores em relação a isso. Então, olha só, os sintomas nós conhecemos, dos sintomas da depressão física, que nós vimos agora. Mas eu quero falar de alguns sintomas de depressão espiritual. Que aí você vai ver que aí você vai notar que algumas têm correlação com a depressão natural, mas outras precisam ser bem observadas na alma dos irmãos, para que nós possamos ajudar a sair desse quadro. Irmãos, quem tem depressão tende a se isolar. Quem tem depressão espiritual se isola espiritualmente. Algumas pessoas dizem assim, e recentemente nós visitamos uma irmã, e essa irmã era um braço direito nosso na igreja. Era o verdadeiro braço direito.
mas ela passava por sérias crises conjugais. E ela lutava bastante. Eu sei que ela é serva, mas o marido dela não insistia em caminhar com Cristo como ela caminhava. E vocês devem conhecer pessoas assim. Irmãos, até que um dia eles chegaram a um ato de agressão. E nós fomos conversar com essa irmã depois de certo tempo, porque Deus nos mandou visitá-la. E ela falou para nós: eu me senti fraca, e eu estava passando por tanta luta, por tanta dificuldade, por isso deixei de ir à igreja, por isso deixei de congregar, por isso estou aqui sozinha e isolada. Você está entendendo? A igreja teria de ser o refúgio, mas não foi para ela. Para ela o refúgio foi se isolar. Por quê? Porque o diabo tende a dizer para as pessoas que elas precisam se afastar, que elas precisam se isolar, e quanto mais elas se isolam, maior a depressão da alma vai se tornar, maior escuridão ela se mete, porque o povo de Deus é luz, e Jesus diz isso. Jesus diz: eu sou a luz, mas depois ele fala para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Nós somos os discípulos de Cristo, nós somos a luz. E aí ele fala assim: se vier faltar essa luz, quão grande escuridão há. E essa pessoa que se afasta de nós entra numa escuridão muito grande. E ela entrou numa escuridão muito grande, e ela achou que se isolando se fortaleceria. Muito pelo contrário, se isolando se enfraquece. Porque todas as vezes que a pessoa quiser andar sozinha, ela vai, todas as vezes que ela sentir depressão, ela vai querer andar sozinha. E todas as vezes que ela sentir depressão, ela não vai pedir ajuda. Ninguém sentindo depressão pede ajuda. Quem pede ajuda é alguém que quer sair do buraco. Quem pede ajuda é alguém que viu o seu problema, se analisou e falou: Deus me socorre, alguém me socorra. Mas quem está deprimido não faz isso. Ele não tem força mais para isso. E nós precisamos entender que nós precisamos observar esses sinais. E muitas vezes esses sinais pedem mais ajuda do que uma palavra. Olha só, o que pode causar essa depressão? Falta de perdão é o primeiro item da lista. Nós já falamos muito sobre isso, a igreja decorre muito sobre isso, sobre falta de perdão. Irmãos, todas as vezes que você guardar rancor, que é a raiz de toda amargura, dentro de você, você adoece. Todas as vezes que não houver perdão, você vai adoecer. Uma irmã que nós orávamos muito com ela, ainda continua conosco. O cunhado dela não violentou sua filha, mas ele teve contatos obscenos com sua filha quando ela era pequena. E quando ela ficou sabendo, ela quis matar o cunhado dela. E o lote lá era mais ou menos aqui do tamanho da igreja, e um barracão aqui, outro ali, outro lá, e a família toda morava naquele lugar, e eles tinham que conviver junto com aquilo. E houve um rancor, e existe até hoje um rancor muito grande. E recentemente eu fui conversar com essa irmã, falando sobre perdão, e ela me falou: olha, eu perdoo todo mundo, mas eu não perdoo ele. Eu falei: irmã, mas Deus está te falando para você perdoar todos. Aí ela falou: eu perdoo, pastor, perdoo, meu coração é bom, eu perdoo, mas ele eu não perdoo. Na verdade, ela não está entendendo que não vale nada ela perdoar todos e ficar com mágoa de um. Tem que perdoar todos, inclusive ele, né? Lembrando que Jesus nos perdoou na cruz por estar matando. Então olha só, falta de perdão é a principal causa para que essas coisas aconteçam. Talvez aquela irmã que se isolou não conseguiu perdoar seu marido, talvez ela não conseguiu perdoar uma outra irmã que não a visitou, talvez ela não conseguiu perdoar um discipulador que não esteve tão presente quanto ela queria,
talvez ela não conseguiu perdoar a sua célula, talvez ela não conseguiu perdoar o seu pastor. Segundo, ansiedade crônica e ociosidade. Ansiedade crônica. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Se você se preocupar muito em pagar um boleto amanhã é segunda, dia de pagar boleto. Se você se preocupar muito hoje em pagar esse boleto amanhã, não quer dizer que o dinheiro vai aparecer amanhã. Então, não adianta, Jesus fala em Mateus 6, não andeis ansiosos. Mateus 5, não andeis ansiosos. Para de ficar ansioso. Você, mulher, para de ficar ansiosa. A mulher é mais ansiosa que o homem. Para com essa ansiedade, porque a ansiedade pode fazer você, além de ter cabelos brancos mais cedo, mas mulher não tem esse problema, mulher não envelhece, fica loura, né? Nós não, né? A ansiedade vai deixar seus cabelos brancos, vai te dar mais ruga, você vai gastar mais, tá? E outra coisa, não vai resolver o seu problema. Não vai. Eu conheço mulheres que têm atrito com os esposos por causa da ansiedade dela, tá? Ela fica mais ansiosa do que o cachorrinho que está esperando o dono. Ela fica muito ansiosa. Ela deixa que a ansiedade tome conta até do seu raciocínio. Isso pode causar uma depressão muito grande. Passividade. E agora eu quero entrar num tema que é perigoso. E graças a Deus aqui não tem crianças. Mas olha só, a não ser o Lucas. O Lucas é criança ainda, né, Lucas? Olha só, passividade. O que é passividade? Passividade é quando você aceita tudo. E o crente é uma pessoa criticada no mundo porque o crente teoricamente aceita tudo. O crente é tido para alguns como até bobo em relação a isso. Porém, nós temos convicção de que Deus cuida do nosso futuro, cuida do meu hoje, do meu ontem e vai cuidar do meu amanhã. Então, eu confio tudo nele. O crente faz isso. E o mundo não entende isso, mas não se preocupe. A Bíblia fala que tem um espírito que nós temos que o mundo não pode receber. Não se preocupe, ele não entende. Só que tem uma coisa, passividade, quando é sem ser a passividade que você tem com Deus, quando é uma passividade, homem passivo demais, mulher passiva demais, ocorrem vários riscos para a sua fé, vários riscos para a sua alma. E uma delas, que eu tenho tratado muito, falado muito com alguns irmãos, é sobre perversão sexual. Perversão sexual tem a ver com passividade. Passividade, muitas vezes, é você não falar o que você acha daquilo, é você aceitar. Tem muita gente aceitando muito fácil, tem muita gente fazendo muito fácil o que não é o que Deus quer para você. Tem muita gente participando muito fácil de coisas que não é para você. E eu me lembro de um irmão que eu fui conversar com ele e falei: irmão, você é pastor. Você é pastor na sua igreja domingo, na segunda você toca num barzinho. Ah, mas a minha banda toca lá no barzinho. Eu falei: meu irmão, sabe qual que está sendo o seu problema? Você me perdoa falar. Você está gostando de Deus e gostando do mundo. Você gosta de Deus? Eu sei que você gosta, você é pastor, né? Mas você também está gostando demais do mundo. Você está gostando do mundo. E eu acho que a passividade entra nisso. Porque muitas vezes, irmãos, isso não tem a ver somente com depressão espiritual, não. Isso tem a ver com profissão de fé. E eu e você temos que tomar cuidado com isso. Ou você gosta de Deus ou gosta do mundo. Você não pode gostar dos dois. Para de gostar do mundo. Porque o mundo está fazendo um monte de atrações muito legais para você. Ele está criando coisas muito boas para você. Para de gostar do mundo. Você não é daqui.
Você é um peregrino, você está aqui de passagem, a sua terra não é essa, você é estrangeiro. Esse mundo não fala a sua língua, você é estrangeiro, você não é daqui, tudo que você quiser levar daqui você não vai levar. Lembre-se que o mundo pode te dar são coisas, e para Deus as coisas não valem nada. Para Deus tudo que tem aqui vai virar cinza. Para Deus o que vale são pessoas. Deus pode te dar pessoas, Deus pode te dar a sua vida de volta, Deus pode te dar alegria, Deus pode te dar felicidade. Uma coisa que as pessoas têm ilusão é que felicidade dura o tempo todo. Irmãos, vocês vão me perdoar dizer isso, alguns podem até achar que pensar diferente de mim, mas felicidade não dura o tempo todo. Você vai ter dias de infelicidade, você vai ter dias de tristeza, mas você vai ter que saber superar isso. Você vai ter que aprender a superar isso. Mas felicidade eterna está garantida para você. Alegria eterna, felicidade eterna, cântico sem fim, adoração sem fim. Vamos lá. O relógio. Falta de objetivo na vida, crise existencial. Algumas pessoas que terminaram o ensino médio e não sabem o que fazer. Algumas pessoas que fizeram um curso e não sabem o que fazer com esse curso. Irmãos, isso é crise existencial na sua vida. Agora, crise existencial da sua alma é quando a sua alma se esquece quem você é. A Bíblia diz que a todos quanto receberam, Ele, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe quem são esses? Vocês. Somos nós, filhos de Deus. Você não pode ter, a sua alma não pode ter crise existencial. A sua alma não pode ter essa crise de não saber quem você é. A sua alma sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você recebeu o Filho. Você também é filho. Não pode ter essa crise. Eu quero ir para os versículos de cura. Alianças, outra causa terrível. Aliança de sangue, de caráter iníquo. Pessoas que se aliam a outras por coisas erradas. Ocultismo. Vazio existencial e de identidade espiritual. Irmãos, como curar isso? O que eu posso fazer? Eu quero falar para os irmãos 5 versículos que eu queria que você, aqueles que anotam, parabéns, se você puder anotar no seu celular, se você puder anotar agora, porque você pode ajudar pessoas com esses 5 versículos que vão ajudar a curar essas pessoas. Talvez a melhor cura seja a sua companhia, talvez a melhor cura seja você estar junto com a pessoa, e isso vai fazer muito bem para ela, porque a luz vai chegar junto dela. Mas o primeiro passo para a cura é vencer o medo. Vença o medo, confiando nas promessas de Deus. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita. Eu te sustento, Deus está falando. Quando Deus fala assim em Josué 1, versículo 8, ele fala para Josué: não temas, não temas,
Ele está falando para Josué que Moisés morreu, que agora ele é líder. Mas com Isaías está falando aqui de uma situação muito diferente. Sitiando Israel está Ciro, o persa, o terrível. Era terrível. Ciro vai entrar em Jerusalém, vai destruir Jerusalém e vai levar cativo o povo. Mas olha a promessa. Olha a promessa. No versículo 10 que nós lemos: não tema, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aprenda, vença o medo, confie nas promessas, elas não falham. Segundo atitude, você tem que aprender: servir não depende das circunstâncias. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Meu Deus, cadê Abacuque nessa Bíblia? Abacuque, antes de Sofonias. Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Ainda bem que o irmão põe aqui em cima agora, né? Também fica muito melhor. Ouviu, quer dizer, eu ouvi a Deus, meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus. Servir não depende das circunstâncias. Mesmo que não aconteça o que você quer, mesmo que Deus não esteja fazendo o que você está pedindo, mesmo que Deus não seja aquele que está sempre fazendo, sempre te dando o que as suas orações pedem, Ele fala: eu mesmo assim me exultarei no meu Deus, mesmo que falte alimento, mesmo que falte gado, mesmo que falte chuva, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Alegria. Abra sua Bíblia em Salmos 18, versículo 6. Quando você puder, leia Salmo 18 completo. É grande, mas é lindo, maravilhoso. Salmo 18, versículo 6. Confie no Senhor. Ele diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Irmãos, na angústia, busca o Senhor. Está angustiado, está triste, está deprimido, minha alma está dolorida, alguém me feriu, fiquei muito entristecido com esse irmão, fiquei muito entristecido com o que o pastor falou, fiquei entristecido com o que aconteceu. Busque ao Senhor. É angústia, busca, invoca. Um quarto, reconheça que a vitória está nas suas mãos. João 10, 10. Reconheça a sua vitória. João 10, versículo 10. Todo mundo sabe de cor. O ladrão, que é o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Deus quer que a sua vida seja abundante e completa. Quinto, adore ao Senhor sempre. Eu já estou encerrando. Adore ao Senhor sempre.
2 Coríntios, capítulo 1. Use esses versículos com as pessoas que você for orar com elas, conversar com elas. Use esses versículos quando a sua alma estiver aflita e abatida. Adore ao Senhor sempre. Segunda Coríntios, estou em primeira. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta de toda nossa tribulação, para podermos também consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha só, toda vez que você passar por alguma angústia, alguma aflição, aprenda com ela, porque Deus te consola nela. Para quê? Paulo fala, para você agora consolar outro. É luta? Passou por luta? Passou por alguma dificuldade? Você brigou feio com sua esposa, errou feio com ela, e agora você aprendeu que não se faz mais? Vai chegar um casal para conversar com você um dia, e você vai falar assim: olha, eu sei o que fazer, porque eu passei por isso. Todas as lutas que você passar, aprenda com elas. Deus está te usando, Deus está usando elas para te ensinar a consolar os que virão na frente. Para encerrar, queria que você abrisse a sua Bíblia. Também mantenha aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. E eu quero encerrar com esse texto que Paulo nos ensina, eu acho maravilhoso. 2 Coríntios 4, versículo 8. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero que você aprenda essa palavra, para encerrar. Aprenda essa palavra. Deus tem algumas palavras na Bíblia que são maravilhosas para nós, mas aprende a usar essa palavra na sua vida. Deus, eu passei por todas essas lutas, porém, Paulo fala, o Senhor me ajudou. Deus, eu estou passando por uma crise financeira seríssima, porém, a partir de amanhã eu vou mudar essa minha visão, eu vou mudar a minha atitude, o Senhor vai me ajudar a prosseguir. Deus, eu estou passando por uma dificuldade espiritual tremenda, porém, eu confio no Senhor e sei que o Senhor vai me levantar. Deus, eu e a minha esposa e eu não estamos bem, porém, o Senhor fez o meu casamento. O Senhor me uniu a ela, eu sei que é do Senhor e nós vamos vencer. Deus, meu filho está com... Então eu quero um minutinho mais, irmãos. Nós falamos com a irmã recentemente, e o marido dela, é porque eu queria falar muita coisa com os irmãos e eu achei que o tempo era muito. O marido dela e ela descobriram que o garoto está usando droga. É uma irmã muito amada. Então, o marido dela falou assim: olha, ele está usando droga, eu não admito isso. Ela, para tentar convencê-lo, com amor, ela falou: isso passa, ele é adolescente, eu também já usei. Então o marido falou: eu não sabia que você tinha usado, sua drogada, né? E usou até o termo: eu não sei porque que eu não pulo desse barco, uma coisa assim. Irmãos, sabe o que ela disse para ele? Ela falou assim: por que você não pula?
Por que você não pula? Porque meu filho pode ser drogado, porém, eu não abro mão dele. Meu filho pode estar drogado hoje, porém, ele não vai continuar drogado pro resto da sua vida. Meu filho hoje pode ser escravo do diabo, porém, ele não vai continuar por muito tempo, porque meus joelhos vão fazer calo de tanto orar por ele. Aquele que não se converteu ainda está no mundo, porém, as suas orações vão ser tão fortes o suficiente para Deus enviar um anjo dele para falar com essas pessoas. Porém, Abacuque fala, tudo está ao contrário, tudo está dando errado, porém, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Quero orar com os irmãos. Fica de pé. É muito bom falar com uma igreja que não é a minha, mas na minha igreja eu pedi perdão para os irmãos, porque muitos irmãos pensam que nós estamos aqui na frente e nós estamos falando sobre a sua vida, que alguém me contou, ou que de alguma forma o que está acontecendo com você escapou por alguém que você falou. Meus irmãos, se algo que o Espírito Santo te disse hoje tem a ver com você, é só entre você e Ele. Feche seus olhos. Deus traz o Espírito da revelação para que os filhos da luz não se percam. Os filhos da luz não podem se perder. Um jovem um dia chegou numa igreja, também drogado, viciado, desesperado. Encontrou um pastorzinho e uma irmã orando dentro da igreja. E falou assim: olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu só quero que vocês orem por mim. O pastorzinho falou: o que você está fazendo aqui? O que você tem? Ele falou assim: eu sou drogado há tanto tempo e eu preciso de uma clínica de recuperação. O pastorzinho pôs a mão na cabeça dele e falou assim: você não precisa de uma clínica de recuperação, você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. O lugar certo para cura é a igreja. O lugar certo para cura é onde os santos se reúnem. Você está no lugar certo. Deus fez esse lugar para você. Você está no lugar certo. Eu quero orar com você. Se nenhum desses sintomas se acometeram na sua vida, Paulo fala para você guardar a sua fé, para que isso não aconteça. Seja forte, porque sendo forte você vai ajudar outras pessoas. Pai de amor, nós sentimos, ó Pai, que o Senhor tem muito mais a nos dar, muito mais caminhos para caminhar, muito mais para nós andarmos. Nós não queremos parar por aqui, nós não vamos parar por aqui. Deus, confiamos no Teu Espírito, confiamos no sangue de Cristo, que nos lavou a ponto de nos levar aos cativos e aos enfermos. Nós queremos, Deus, que cada homem, cada mulher que está aqui seja canal de cura, seja canal de libertação. Eles têm a chave, os Teus filhos têm a chave, Deus, que abre as cadeias, tem a chave que abre os cadeados. Os Teus filhos têm a mão estendida para curar. Estenda suas mãos para o Senhor. Deus, que essas mãos sejam ungidas para curar. Curar, Deus, curar doenças físicas, curar doenças psicomotoras, curar doenças da alma, curar doenças do coração. Estas são as mãos dos Teus servos, estas são as mãos ungidas dos Teus filhos. Deus,
continua fazendo através da tua igreja, até que um dia nós nos reuniremos com o Senhor e cantaremos eternamente ao Deus da nossa salvação. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém.